Eu vou chamar a nossa entrevistada, que é a Karina Calife. Ela é médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, Karina, seja bem-vinda, tudo bom? Boa noite, como vai, Thalita, Nama? Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Karina, quero começar conversando com você sobre a retirada de dados sobre Covid-19 do portal do Ministério da Saúde. Então, essa retirada aconteceu no final de semana. A própria pasta, o próprio secretário da Saúde, que ainda não foi nomeado, ele disse que era para fazer uma recontagem, porque estados e municípios teriam passado números errados, porque queriam verbas, então eles fariam de novo essa contagem realmente de mortos e números em relação à Covid-19. O portal já voltou para o ar, esses números voltaram a ser divulgados, mas sem o histórico. Então, eles divulgaram, parece que os números das últimas 24 horas, os totais, mas esse histórico sumiu. Qual é o impacto dessa atitude para as pesquisas no país, para pesquisas internacionais? Bom, primeiro dizer que é um absurdo, né, num momento como esse de pandemia no nosso país, a gente está vivenciando uma retirada de dados de um portal do Ministério onde a gente teria que ter uma condução comum, coletiva de enfrentamento à pandemia, né? Eu acabei, antes de estar aqui conversando com vocês, a entrar no portal e ver realmente, assim, eles retornaram só os dados do dia de hoje, né, de ontem para hoje, e não tem nada do histórico. Então, isso dificulta tudo, dificulta o olhar para a pandemia, o enfrentamento do ponto de vista da política pública, de como é que a gente vai organizar. Num país como o Brasil, onde a gente não teve uma política de testagem adequada, né, e um país extremamente desigual, quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê, por exemplo, o número de óbitos, ou quando a gente olha não só para o número de óbitos, mas o número de infectados, a gente tem um número muito maior, por exemplo, de negros ou de pessoas com uma ascensão, assim, uma possibilidade social menor. Então, isso é muito desigual. Então, o único momento que a gente vivenciou isso, né, foi na década de 70, na epidemia da meningite, na época da ditadura. Então, não faz o menor sentido a gente estar vivenciando isso. Isso é uma falta de clareza, de transparência e uma irresponsabilidade com a vida dos brasileiros. Seu áudio não chegou, Naama. Mais um pouquinho, espera um minutinho. Ainda não. Volta a falar para ver se chega agora. Seu Voltou, áudio tem chegou, demorado um me pouquinho. ouve? Agora sim, Vocês chegou. estão me ouvindo bem? Maravilha. Sim, Naama, pode Kátia, mandar. e a gente prosseguindo aqui, né, depois dessa decisão, com os dados totais obtidos pelo governo federal, o Brasil registrou ontem 904 mortes por Covid-19. O total de óbitos deve passar dos 36 mil, né, na próxima divulgação aí, nas contas. E a gente tem diariamente agora cerca de 30 mil pessoas sendo contaminadas pelo coronavírus, né? E é exatamente neste momento de expansão da doença, né, onde o vírus está se propagando de forma veloz, né? O pico, a gente está subindo aí na curva, os números comprovam isso, né? Prefeitos e governadores começam a discutir aí a flexibilização do isolamento social, a nossa única medida no combate do coronavírus. Como é que você vê essa atitude dos governadores, dos prefeitos também, já das cidades, onde a doença está progredindo? A gente tem aqui em São Paulo, que é o epicentro, né, da doença no país, e começa, então, a discutir essa flexibilização do isolamento social. Kátia, como é que você vê essa ação? Olha, inicialmente dizer que eu acho completamente fora de sentido, porque não tem nenhuma evidência técnica ou científica que justifique algo nesse sentido, né? Quando a gente pensa em isolamento social hoje é a única arma, a única evidência que nós temos para enfrentar fortemente a pandemia. Tanto os países como os municípios que tiveram alguma resposta positiva em relação ao enfrentamento da pandemia, ou seja, conseguiram segurar um pouco, foram os lugares que fizeram o lockdown, né? A gente não tem uma vacina ainda, a gente não tem um projeto terapêutico, ou seja, medicamentos completamente efetivos para isso. Então, é muito importante que a gente utilize a única arma que temos, que é o isolamento social.
Então, a gente está completamente fora do momento de abrir, né, o isolamento. A gente tem algumas coisas, alguns critérios que se olham para poder pensar no isolamento. A gente pensa na atenção do serviço de saúde, que é uma atenção grande, né? Nós não temos um afrouxamento disso, a gente tem vários leitos de UTI extremamente sendo utilizados em todo o país, em especial aqui em São Paulo. A gente tem a questão da situação local da pandemia, ou seja, a gente tem uma curva de crescimento da pandemia que só aumenta no Brasil. A gente não teve em nenhum momento a diminuição dessa curva, né? E a única coisa que pode fazer com que essa curva diminua é o lockdown, ou é aquela quarentena restritiva, ou como queira chamar. A outra questão é pensar um pouco na situação local da epidemia, né? Quando você vai pensar uma flexibilização, ou seja, quantos casos, a letalidade, o número de óbitos, e esses números não são favoráveis no Brasil, não são favoráveis aqui em São Paulo, e a questão do isolamento social e também do local que esses municípios estão, ou seja, a questão geográfica, né? Se são municípios que você tem aeroportos internacionais, se são municípios que você tem uma grande rede viária, né? Eu acho que o Nicoleles tem feito uma discussão muito interessante sobre a questão da malha viária para o Brasil, e a gente tem visto no Brasil, em São Paulo, isso tem acontecido fortemente também, que é a interiorização da pandemia, né? Então, o que vai fazendo com que fique tudo muito mais difícil, porque nós temos muito menos leitos de UTI, por exemplo, do que na Grande São Paulo, e assim nas grandes cidades do país, né? Então, esses três dados, né, que seria assim, vamos dizer, a atenção do sistema de saúde, a situação local da pandemia, que seria o número de casos, o número de óbitos, a questão do isolamento social, que percentual é esse? A gente não chegou em São Paulo, por exemplo, aos 60%. Então, é como se a gente tivesse há muito tempo numa situação de isolamento social, mas ainda ineficaz. Ou seja, todos os critérios, tudo que nos levam a olhar para a flexibilização ou não do isolamento social, não está acontecendo. Então, eu sou completamente contrária ao isolamento, à diminuição, à flexibilização do isolamento social, e entendo que essa é a única arma real que a gente tem. Nós fizemos uma pesquisa de soroprevalência na região da Baixada Santista, uma das pesquisas que está acontecendo no Brasil. Aconteceu a pesquisa de Pelotas, no sul, né? Aconteceu uma pesquisa aqui no município de São Paulo, essa da Baixada Santista. São 4 fases, 10 mil pessoas sendo testadas e entrevistadas para pensar um pouco. Então, o que a gente tem visto? Uma aceleração muito grande da soroprevalência. A primeira fase da pesquisa tivemos 1,4% da população, a segunda, 15 dias depois, 2,2%, e agora 3,9%. Então, apesar de uma aceleração grave, ou seja, a infectividade ainda é grave, nós temos ainda uma suscetibilidade populacional muito grande. Então, não é hora de fazer flexibilização do isolamento social. Nessa pesquisa que você citou agora também, existe um ponto em relação à subnotificação, né? A gente comentou que o Ministério da Saúde tirou do ar informações alegando que estados e municípios estariam inflando dados para receber os recursos federais. A pesquisa de vocês aponta o contrário, que na verdade há uma subnotificação de infectados que seria de 9 a 10 vezes maior. É isso, Karina? Exato. Assim, é até desrespeitoso isso, porque se a gente for recontar dados, a gente vai recontar para maior, né? E não para menor. Então, a gente tem uma notificação dos dados porque o Brasil não teve uma política de testagem adequada. Então, os casos que a gente tem notificados, a maioria deles foram vistos dentro do hospital, ou seja, são as síndromes respiratórias agudas graves, são as pessoas que complicaram no hospital, que estão na UTI, ou os óbitos a gente tem uma quantidade maior. Mas em relação ao número de casos, todas essas pesquisas de soroprevalência de base populacional, elas têm mostrado que entre 7 a 10 vezes do número de casos que a gente de verdade está vendo. Então, é irresponsável falar uma coisa dessa, né? Porque se a gente for recontar, a gente tem que recontar para maior. O Brasil podia ter tido outra história em relação ao enfrentamento da pandemia, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que já vinha sendo sucateado, diminuição de recursos, né? Tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, não é um momento assim, é muito triste ver que o espaço, vamos dizer assim, central, que tinha que estar conduzindo a política pública, faz declarações como essas. Então, em torno de 10 vezes a mais, e tem um estudo do IME, acho que vocês até comentaram um pouco, né, que se a gente não tem agora o isolamento, se a gente se mantém nesse lugar, a gente teve os piores dias, acho que foi em torno de 1.400 casos, né, óbitos a mais. Se a gente continuar assim, a gente tem uma previsão muito ruim para julho, agosto, né?
Nessas pesquisas, outra coisa que a gente viu, Thalita, foi que em torno da 20ª, a gente trabalha com semanas epidemiológicas. As semanas epidemiológicas para você poder comparar com os anos anteriores, né? E não confundir ali com o que está acontecendo. Então, nessas pesquisas, a gente viu que além da curva ela está subindo, ela deve ter um pico maior, ou seja, deve ser pior ali pela 25ª semana epidemiológica, que vai ser aí 14 de junho. Então, não faz nenhum sentido nem retirar os dados que dá transparência, que faz com que nós, médicos, gestores de saúde pública, possamos pensar onde é que a gente vai investir e aonde estão esses casos, né? Então, o passado dos casos também é fundamental. Não adianta dizer quantos ficaram curados agora, quantos casos novos tem, quantos óbitos tem. Você precisa ter toda a história, né? Toda a história epidemiológica para poder saber onde você vai investir em leito novo, onde você vai ter novos leitos de UTI, fazer uma política de testagem mais adequada. Quer dizer, a gente já não consegue chegar ao local, ao momento ótimo inicialmente que a gente poderia ter feito. Então, realmente é muito triste a gente estar enfrentando uma pandemia com um governo tão irresponsável em relação ao cuidado da saúde das pessoas. Agora, Kátia, hoje, domingo, a gente teve mais um dia de mobilização pelas ruas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. As pessoas foram às ruas defender a democracia, defender a saúde, também combater o racismo, pedir justiça para os racistas. E aí, do ponto de vista de saúde pública, eu gostaria que você falasse sobre essa preocupação com as manifestações, as pessoas irem às ruas neste momento de pandemia. Qual que é a sua avaliação? Como é que você vê isso a partir do ponto de vista da saúde pública? Karina, tá? Veja bem, eu queria dizer para vocês que eu reconheço totalmente assim o momento completamente complexo que a gente está passando do ponto de vista da democracia do nosso país, né? E mais que isso, né? Das manifestações de racismo. Eu moro há 30 anos em São Paulo, trabalho aqui, mas eu sou pernambucana. A gente viu a história do menino Miguel, então é tudo muito triste. A gente tem um agravamento de várias questões. E eu entendo o desejo e a necessidade das pessoas de estarem combatendo o fascismo, combatendo um governo que tem só nos dado tristeza o tempo inteiro. Do ponto de vista da saúde coletiva e do ponto de vista do meu olhar, porque são várias pessoas que pensam diferente, né? E eu tenho muita preocupação com momentos de aglomeração. Eu entendo que os grupos... Então, eu estava assistindo aqui, eu vi o Eduardo, e de alguma forma eu tenho uma posição muito parecida com a dele, porque se eu estou dizendo aqui que não pode flexibilizar, que o isolamento é a única arma que a gente tem, eu realmente tenho muita dificuldade de lidar com esse olhar, apesar de respeitar e entender. Vi o discurso do Boulos, vi como as pessoas estão lidando, vi que todo mundo estava de máscara, que foi uma manifestação pacífica, e eu acho que isso é uma resposta também ao que está acontecendo. Por isso que eu digo que o Brasil poderia estar enfrentando essa pandemia de outra forma, né? Tá qualificando a atenção primária, tá junto das pessoas, ter um outro momento e não precisar de manifestações como essa. Então, do ponto de vista da saúde coletiva, eu realmente acho muito preocupante. Eu acho que não é hora de ir para a rua, não é hora de aglomerar, não é hora de... Porque eu temo o que vai acontecer daqui a 15 dias. Temo não só pelas passeatas, que eu acho que essa é uma coisa que eu temo, pela liberação da flexibilização do isolamento social, eu temo pela falta de transparência com os dados, eu temo pelo que a gente está vivendo, pela ameaça ao SUS, e eu espero que a gente possa olhar para o SUS de outra forma, né, a partir de agora. E eu falo isso para a população em geral, porque o nosso Sistema Único de Saúde é o nosso maior bem, né, um bem que independe de governo e tal, mas a gente tem aqueles governos que investiram mais, que qualificaram, então isso é muito importante, né? A gente tem também profissionais de saúde sendo contaminados, a questão, por exemplo, dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, ou seja, do cuidado de quem cuida. Eu me preocupo muito com isso, porque cada pessoa se diz assim que uma questão como essa ela é transindividual. Ou seja, se você usa máscara ou não, acho que eu ouvi a Carol Proner falando disso, diz respeito não só a você, mas as outras pessoas que estão né, em contato com você. Se você usa, está distanciando ou não, se você respeita o que as autoridades, aqui eu vou dizer, as autoridades epidemiológicas e sanitárias estão dizendo, você está respeitando o próximo também. E a cada pessoa que se contamina e que contamina mais outras, você também põe em risco os profissionais de saúde que estão em atendimento, né? Então é todo um ciclo que a gente realmente precisa conseguir fechar esse momento, assim, dar uma diminuída
no que chama do fator R aí, né, do potencial de infectividade, para que a gente possa, sim, pensar com muita responsabilidade em como retomar isso. Porque não é por ser médica que eu não entenda a questão social, né? Quando a gente olha a nossa pesquisa, por exemplo, a gente vê entre os 3,9% de soroprevalência, isso tem um intervalo de confiança de 95%, ou seja, é muito aquela questão dos 10 a mais, dos 9 a mais, né? Ela é muito segura, assim, da gente poder falar isso, mas a gente vê que são as pessoas que estão com trabalho informal, que não tem carteira assinada, a gente vê que são mais os negros, então a gente tem realmente uma população que está mais suscetível e que é a população que precisará mais do Sistema Único de Saúde. Então, eu realmente, viu, eu tenho muita preocupação com movimentos de aglomeração, apesar de respeitar e concordar totalmente com as pautas que estão aí politicamente colocadas. Na manifestação de São Paulo, eu vi um movimento de médicos pela democracia ou algo do tipo, e eles estavam com um ponto de higienização para as pessoas, né? Então todo mundo que adentrava a manifestação passava o álcool, achei super interessante, mas só um comentário. Foi aqui na Karine, eu Doutor queria Arnaldo e tinha o distanciamento, né? Não sei se vocês perceberam, eu acompanhei, isso foi hoje pela manhã aqui na Avenida Doutor Arnaldo, próximo ali ao Quarteirão da Saúde, a Faculdade de Medicina da USP, o HC, mas teve tudo isso que você está dizendo, e se você olhar para a manifestação, tinha todo um espaço, né, de determinação e pessoas que, na verdade, já estão tendo que sair de casa, né? Tem uma diferença nisso também. Sim. Karine, eu queria uma avaliação sua sobre o governo e a pasta da saúde nesse momento. A gente já está, o quê? 3 semanas sem um ministro? 4 semanas? Acho que deve ser por aí. Temos um ministro interino, né, um general que foi colocado no comando da pasta, e agora temos esse secretário nacional de saúde que foi anunciado, mas ainda não foi nomeado, que seria Carlos Wizard, que é dono dessa rede de inglês, que é a Wizard, que pelo que sabemos, também não é uma pessoa preparada, não é uma pessoa da área, não tem formação na área, seria uma pessoa ali indicada para um cargo político, mas sem nenhuma experiência nessa área. Diante desse ministério, dessas pessoas, é difícil ter alguma esperança de que a situação em relação à pandemia no país vá melhorar. Eu acho que é uma irresponsabilidade, na verdade, o que a gente está vendo, né? E é muito grave porque para lidar com isso, para lidar com a pandemia, as pessoas têm que ter formação, elas estudam, elas estão à frente, olhando para as previsões, olhando para o que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil a gente vivenciar isso, né? Apesar de no governo Bolsonaro a gente nunca ter tido, vamos dizer assim, uma condução do jeito que eu acredito que deva ter para o SUS, a gente teve momentos em que pelo menos a responsabilização do Ministério e da equipe técnica de Estado, vamos dizer assim, né, que está ali na Secretaria de Vigilância em Saúde há muitos anos, era respeitada, os dados eram claros, então, assim, você tem que pegar e entrar no enfrentamento à pandemia com pessoas que entendam, porque mesmo nós que estudamos, que pesquisamos, que entendemos algumas coisas, a pandemia tem muita coisa nova, tem dados que a gente não conhece, tem questões de manejo clínico que são desconhecidos, então é um momento de enfrentamento muito grande. Eu acho um absurdo a gente estar sem ministro da Saúde, eu acho um absurdo que a pasta da saúde, a maior pasta, né, de um governo que tem maior número de profissionais, o maior recurso a ser utilizado, seja conduzida por pessoas que não têm a menor condição técnica de avaliar, que não se baseiam em questões científicas, né, nas melhores evidências para poder lidar com a pandemia. Então, politicamente, tecnicamente, é um absurdo a gente estar vivenciando isso. Minha avaliação é péssima para esse momento. Assim, acho que realmente é muito triste que a gente esteja passando por isso, então acredito que também os movimentos sociais adequados, acho que é importante dizer para vocês que quando os dados foram retirados das redes, né, e do painel do nacional, vários movimentos na área da saúde aconteceram. Por exemplo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, colocou uma nota dizendo que não ia aceitar isso. Eu acho que tem movimentos outros, né, o Conselho Nacional de Saúde, o presidente do Conselho Nacional de Saúde se movimentou, enfim, várias entidades de saúde coletiva, a Abrasco tem se posicionado
contrárias à condução irresponsável, e aí vou usar uma palavra que é dura, mas é o que eu acho que está acontecendo, que é uma condução genocida. Infelizmente, a gente está vivenciando mortes que a gente não deveria estar vivenciando. É claro que numa pandemia as coisas vão acontecer, as dificuldades elas existirão, mas eu acho que você não tem uma condução qualificada, né? Respeitosa com as pessoas e com os profissionais de saúde, que não são só os médicos, né? A gente tem aí os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, vários profissionais que têm né, assim, enfrentado isso com seus riscos de vida, e também as outras pessoas, né? Vocês que estão garantindo a informação, vocês estão aqui para garantir que as informações aconteçam, as pessoas que estão... Enfim, então é muito triste a gente ver um momento como esse. Eu realmente espero que a gente possa juntos, com as várias frentes, né, juristas, profissionais de saúde, saúde coletiva, informação, que a gente possa tentar enfrentar juntos essa pandemia. Karina, tá certo, agradeço Karina, demais. muito obrigada pela sua participação. A gente espera conversar com você numa próxima oportunidade, tá certo? Um prazer, muito obrigada a vocês duas, muito obrigada pelas informações que vocês estão trazendo, pelo debate de qualidade, transparência, que a gente pode vivenciar. Isso nos dá alguma luz e expectativa um pouco mais favorável para o nosso futuro aqui no nosso país. Obrigada pela oportunidade.